fazer uma pequena conferência sobre espaço. O que é uma conferência? Nada muito rigoroso assim, simplesmente vou conferir, né? Vamos conferir o que é o espaço. E eu vou fazer isso através de uma triangulação, que é o espaço, o objeto e o material. Quer dizer, isso é escultura, né? Então a ideia é tentar passar para vocês como se manobra, né, como se articula esses três campos da escultura: o material, o objeto e o espaço. E é isso que eu vou fazer, ok? Então vamos começar dando uma noção dessa articulação. O que eu tenho aqui eu vou usar o objeto, meu objeto é o quadrado, tá? É esse o objeto que eu vou usar para pensar o espaço. Esse é o existente. Eu vou botar uma outra coisa aqui. Objeto planar, polígono regular, com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. O que é isso aqui? Isso é um objeto mental, né? Isso aqui é o existente. Isso aqui que eu vou fazer agora é uma representação. Eu tenho esses 3 tipos de quadrado. O existente, que é feito de ferro, tá aqui. A representação dele e o objeto mental dele, né? Qualquer um dos 3 que a gente bate o olho, a gente vai ter a ideia de quadrado. Mas agora vamos articular esses 3 lugares, né? A gente tem um quadrado mental, a gente tem um quadrado que a gente, né, representa, e a gente tem um quadrado que existe, né? Então eu vou fazer o seguinte, a partir disso aqui, eu vou pensar o quadrado por um incidente que me ocorreu na universidade. Quando eu estudava arquitetura, tudo era quadrado. E eu fazia projetos com coisas redondas, com coisas orgânicas. E eu era muito repreendido, porque o certo é fazer quadrado. É o mais barato, é o correto, é como se trabalha. E eu fazia também um curso de pintura. E o quadrado, problema de suporte, né, a Frank-Stella, aquele negócio todo de sair do suporte. Quadrado, comecei a ficar com aquele objeto, surgiu, eu entrei em crise com o quadrado. Olha, esse negócio de quadrado precisa ser revisto, né? E entrei em crise até na faculdade e tal. E eu saí dali falando assim, eu vou tentar pensar o quadrado e tentar propor uma coisa diferente. Isso aqui é tentar transcender o quadrado, transcender é propor uma coisa diferente, né? Então, saindo daqui, eu vou tentar fazer essa operação aqui para vocês, de como que eu pensei o quadrado, ao vivo e a cores, tá? E nesse momento aqui, quando eu sento nesse banquinho, a gente entra num campo assim, que eu não vou falar muita coisa, eu vou simplesmente mostrar para vocês, tá? Eu posso falar também alguma coisa. Quadrado. Quadrado. Porta quadrada. Casa quadrada. Sala quadrada. Espelho é quadrado. Quadro é quadrado. Tudo é quadrado. Celular quadrado. Cadeira quadrada. Livro é quadrado. Você tem alguma coisa sobre a imagem e o quadrado, né? O ser humano ele acaba enquadrando, né? Quadrado. Quadrado. Tem um quadrado existente aqui. Ó. Isso aqui é um estabilizador. Eu uso 2 estabilizadores, um para cima e um para baixo. Ele vai manter... Aqui está ventando também. Isso é uma peça indoor, né? Então estamos expostos aqui. A ideia é a seguinte, essa linha enorme, essa foi a primeira escultura que eu fiz na minha vida. Foi a primeira obra que eu fiz e ela era grande. O quadrado tinha 1,5 m de espessura. E eu levantei ela assim do lado de fora e tracei essa grande linha por dentro do quadrado, né? Tem uma espécie de um foco aqui, né? Dentro do quadrado existe um foco acentrado. Eu nunca gosto de linha do centro, não. E tem um contato com o chão e é sempre feito através de uma mola, que é um chão, não sei porquê.
Eu achava que o contato com o chão, o contato direto do foco com o chão tinha que ser uma coisa mediada. Sempre mediada. E a mola sempre passou um lugar, quer dizer, é um objeto mecânico, né? O que é uma mola? É um objeto mecânico que acumula energia, a propriedade dela. Então achei um objeto interessante, ainda mais que mola e esses fios é a mesma coisa, né? Só que ele é forjado e o outro é um material um pouco mais... Esse material, quero falar para vocês, eu encontrei ele numa loja de aeromodelismo. Fazia avião de... Era um dos objetos, um dos materiais para construir. Eu bati e vendi em várias bitolas. Ela vai até de uma bitola bem mais grossa até essas bem milimétricas. E eu bati o olho nesse material e falei assim, pô, esse negócio é incrível, porque me parece que é como se eu pudesse desenhar no ar, entendeu? Então eu comprei uma quantidade desse material e comecei a manipular ele. Até aqui, vocês podem reparar, até aqui não fiz muita coisa. É tudo reta. Eu comprava retificado, né? Comprei os varos de 1 metro, todos padronizados 1 metro. E aqui eu só dobrei, né? Só fiz um ângulo e cortei, não fiz muita coisa não. Depois que eu fiz isso, eu comecei a pensar aqui que tinha alguma coisa que me dizia que tinha alguma coisa aqui. Essa vara muito grande, né? Porque ela me remete como se o quadrado fosse uma temporalidade do quadrado, né? Como se fosse uma trajetória de quadrado, entendeu? E aí eu fiz várias esculturinhas pequenininhas assim, pendurando quadrado. Não sei se vocês repararam, mas tem uma estrutura também de um quadrado. Tem um quadrado dentro de outro quadrado que tem também um foco. Eu vou desmontar o quadrado, eu vou entrar nesse processo desconstrutivo. Eu produzi um monte de esculturas que não estão aqui, é claro. Eu, enfim, não me adiantei para trazer. Mas muitas assim, olha só. Comprei, sei lá, entrega de geladeira, que vinha aquelas estruturas de madeira. Antigamente não era isopor, não, vinha estrutura de madeira. Então eu pegava e levantava aquela estrutura de madeira, que era vazada aqui, né? E começava a fazer desenhos aqui, tudo com esses fios de aço. E comecei a usar procurar estruturas de madeira, sempre me pareceu, quando eu ia a lojas que vendia aço, né, aços maiores, é sempre a estrutura de madeira, com aço em cima, sempre estrutura de madeira. Eu gosto muito de acompanhar esse sentido das coisas, entendeu? As coisas são assim, a madeira é uma estrutura boa para o aço, porque se usa assim, então eu sigo. Até que eu fiz uma esculturinha bonita, eu peguei uma moldura mesmo, né, mas essa eu já mandei fazer, eu mesmo fiz, não lembro. Ela era um pouco retangular, tinha uma proporção meio áurea, sabe? Quando você pega aquele retângulo áureo. E aqui deveria ficar um quadrado. Aqui fica um quadrado e aqui um retângulo, né? A seção áurea, ela continua dividindo isso aqui para lá. Então só peguei isso aqui. Era sobre cinema que eu queria falar. O quadrado, cinema também é quadrado. Porque no meio dessa busca do quadrado, essa linha me trouxe uma ideia de tempo. Entendeu? Como se o quadrado fosse uma superfície. Eu vi uma superfície ali, uma seção, um plano. E antes daquele plano tem outro plano, tem outro plano. Então me passou uma ideia de tempo, presente, passado, futuro, essas coisas. Aí o que eu fiz? Eu estiquei aqui uma mola. Dentro dessa mola tem uma bolinha oca, né? Passava uma varinha que prendia a mola aqui nesse lugar. Essa mesma distância aqui eu joguei para baixo e fiz um pêndulo. Pêndulo é tempo, não é isso? Essa bolinha está marcando. Aí eu peguei, a partir dessa bolinha, eu estiquei uns fios de aço assim, fiz uma coisa assim bem geométrica. E esses fios saíam daqui, né? Saíam da moldura fora. Como se fosse uma perspectiva mesmo, você vê? Um rebatimento de perspectiva. Umas horizontais. E suspendi essa esculturinha. Era assim, né? O ponto de fuga da escultura, ele é rebatido aqui embaixo num pêndulo. Quando o ponto de fuga de uma imagem está em movimento, a gente tem imagem em movimento, a gente tem cinema. Entendeu? Comecei a falar de cinema. Aí daqui eu vim para uma outra estrutura de 3 andares. Eu resolvi botar 3 andares. Né? Construir uns andares aqui. Que nem essa estrutura aí.
Então começa, botei um quadrado aqui, ele está preso. Toda a minha técnica, toda essa técnica que eu fui inventando, ela era fundada numa ética de materiais, que era o seguinte, e de procedimento, não é só disso, que era o seguinte: eu não colo, eu não soldo, eu não em geral, entendeu? Ou eu acho pronto, ou eu encaixo as coisas, eu encontro uma maneira das coisas. Eu acho que as coisas, eu uso muitos elementos, muitos objetos técnicos, e eles todos se encaixam, entendeu? Se eles não se encaixam, para mim, não tem natureza para estar junto, entendeu? Então, de novo, eu vou respeitando as coisas como são, entendeu? Ou elas se encaixam ou elas não pertencem. Então aqui eu segui. Quebrei o quadrado, peguei um quadrado de aço, quebrei ele, consegui 4 ângulos retos. Aí eu pendurei os ângulozinhos retos aqui, o estabilizador que está ali, né? Os ângulozinhos aqui. Fiz uma volta, comecei a fazer uns desenhos, é um devaneio, né? Você começa a devanear, botei um quadrado pendurado vertical aqui. Essa peça é linda. Botei uma outra, fiz um desenho, né? Enfim, a peça era toda um desenho. Enfim, eu comecei a fazer vários estudos, várias esculturas com o quadrado. Mas aqui já eu estava, assim, tem uma hora que você, quando vai, presta atenção, o meu procedimento ali, nesse momento, é o seguinte: eu não estava ali com o espírito, com o estado de espírito, melhor dizendo, meu estado de espírito ali não era fazer arte. Não estava com isso no coração, fazer arte. Isso é um negócio, no fundo, assim, um pouco pretensioso para burro, né? Assim, eu estava ali querendo propor alguma coisa, entendeu? Acima de tudo, quando você tem o coração no negócio. Né? Olha, pô, eu escolhi um objeto e eu queria achar alguma coisa, né, sobre esse negócio, que fosse diferente, que fosse original. E só eu posso achar. Não tem... E valia tudo, assim, num bom sentido, assim, de uma maneira pragmática, né? Vale saber física, vale saber matemática, vale saber o conceito de quadrado, vale saber o quadrado de fato, vale saber a representação de um quadrado, vale tudo. Se explora o objeto, entendeu? Engole o objeto, explora tudo dele, saiba tudo sobre ele, entendeu? A gente faz um uso das nossas faculdades comuns para saber, né? Isso aqui é tudo faculdade comum, todo mundo entende, né? Mas quando entra ali, é um estado de transcendência. Você se desliga, entendeu? Você sai. Você só quer saber do material, o que o material está comunicando para você, em possibilidades. Olha, eu posso dizer isso, posso dizer aquilo, posso dizer... Porque o material também não forço, né? Eu tiro do material as qualidades dele, eu não forjo o material, eu não pego um aço e levo não terceirizo, pedindo para o cara esquentar aquilo e fazer a forma tal que eu achei que eu quero. Eu só dou o que o material me entrega, entendeu? Então eu comecei a entender que esse material tinha propriedades incríveis. Ele tem uma geometria fantástica. Quadrado. Vou desmontar isso aqui. Esse material tem propriedades incríveis. Ele é altamente... Você desenhar com ele é um negócio fantástico. Ele é muito geométrico. Se você pressionar ele para cá, não sei se vocês estão vendo, porque não tem fundo branco, né? Deixa eu botar aqui. Um material incrível. É só uma linha de aço, tá? Coisa simplíssima, simplérrima. Olha só. Se eu fizer assim, ele vai me dar uma parábola perfeita. Vocês estão vendo a qualidade dessa curva? É perfeito, porque ele é um aço extremamente duro. Ele tende a quebrar antes de amassar. Ele é tão duro que ele distribui a força perfeita por todo ele. Então, se eu fechar isso aqui numa circunferência, numa bolinha, eu viro uma circunferência perfeita, entendeu? Então, assim, é um compasso. Então eu falei, pô, isso aqui vai me dar a possibilidade de
investigar o quadrado geometricamente no espaço. Sabe o que é geometria, né? Geometria é o estudo do espaço. Geometria. Então, é para lá que eu fui. E aqui, depois que eu entrei em contato com essa propriedade, continuando estudando quadrado, como eu falei, depois dessas práticas, né, eu fiz muitas esculturinhas. Depois dessa prática, porque você vai trabalhando, você vai conhecendo material, vai descobrindo estruturas. Importantíssimo descobrir estruturas, porque são as estruturas que juntam as coisas. Né? Quando você descobre uma estrutura é exatamente isso, é aquilo que junta as coisas. Eu comecei a pesquisar superfície, mas aí no campo da matemática e física, e me recomendaram o Buck Fuller, não sei se sabe quem é esse cara. Esse cara foi o cara que inventou a geodésica, né, com aquela bola de vidro. Para inventar a geodésica, eu fui ler como que ele fez um estudo grande sobre superfície mínima. Então ele pegou um triângulo, no caso dele era o triângulo, né? Ele pegou o triângulo e construiu uma forma que era meio curva, tá vendo? Sabe, era uma curva, quase uma asa assim, abaulada. E essa era a superfície mínima de um triângulo. Superfície mínima é um ramo da topologia, que é uma bolha de sabão, né? Qualquer forma de bolha de sabão, aquilo que forma é a superfície mínima. Né? E é sempre arredondada, né? Porque a esfera é a superfície mínima de um polígono. Então eu pensei na superfície mínima, eu pensei, se eu trabalhar com esse conceito aí, talvez eu consiga alguma coisa. Eu já estava com esses materiais à mão e bem entendidos. Eu mandei uma superfície mínima aqui. Mandei uma superfície mínima. Uma outra escultura. E essa escultura foi importante, porque surgiu uma estrutura nova, que antes não havia. Antes eu estava só no desenho, aqui começou a surgir estruturas, uma superfície, né, como se eu estivesse explorando, né, a superfície desse quadrado até o máximo. E eu comecei a olhar para isso aí. Eu estava aqui, recebi uma visita de uma pessoa que virou para mim assim, pô, imagina, na hora que você for para o espaço, né? Na hora que você largar, na hora que você soltar, na hora que você sair do suporte, imagina o que vai acontecer. Eu falei, pô, terrível, né? Quando a pessoa adianta o que você naturalmente faria, né? Mas, puta, essa daí. Aí você saiu, eu fiquei com aquele negócio assim, pô, mas isso aí vai precisar de um... Eu peguei essa estrutura aqui e resolvi investir nessa ideia de sair da estrutura, da madeira. E aí eu fiz o seguinte, isso que eu vou ter que montar no chão na frente de vocês, porque vai ser difícil ver, porque ela vai estar camuflada, mas... Aí eu saí e fui para o espaço. E é muito... aí foi outra... O que acontece aí é uma coisa inusitada, porque essa escultura, ela vai inaugurar um novo braço, um braço completamente novo. Eu estava aqui no quadrado. Isso aqui abre uma porta para uma, vamos dizer assim, para uma linguagem, houve uma mudança, vamos dizer assim, uma bifurcação, tá? Uma mudança de direção. Aqui surge o movimento. Você tem uma questão do movimento muito, muito intensa aqui, muito mais intensa que a do próprio objeto da escultura, que é o quadrado, que é o movimento. Essa escultura, vocês estão vendo? Ela tem uma tensão nela. Ela está parada, mas ela não para nunca, no fundo.
Ela é o movimento e o não movimento juntos. Isso é um sismógrafo, né? Tremeu a Terra, ela avisa. Surge um conceito de equilíbrio, né? Que é um equilíbrio metaestável. É isso que surgiu para mim. O equilíbrio metaestável é o seguinte, é um estado de coisas, onde você vê, está tudo encaixado aí, são 3 elementos, é a coisa mais simples do mundo, tudo o mesmo material, tudo de aço, quer dizer, tem um chumbinho ali. Esse chumbinho eu botei porque, na verdade, o fio tem que ser um milimétricozinho mais fino do que esse aqui e eu não tinha. Enfim, então eu boto chumbinho, porque a ideia é ela ser o menor, ela possuir a menor quantidade possível de matéria. Menor quantidade possível de matéria. Porque o que é que ocupa essa escultura? Eu uso um elemento que até agora eu não tinha falado, tá? O elemento ar. É com o ar que eu jogo aí, né? O ar pratica a escultura para mim. Eu só dou para vocês o limite delas. Quer dizer, o limite dela, né? Esse é o limite, dou para vocês o limite da escultura. O resto, o ar é que faz. Vocês vão distinguir, tem um ar de dentro, tem um ar de fora. Mas o mais importante é o movimento, é esse estado de coisas.